Olá, sou a Lucia Arantes. Hoje eu quero te ajudar a fazer o campo quântico usando o transdutor de energia, que é a chave à coerência, que foi desenvolvida pelo Dr. Carlos Orozco. A chave à coerência, ela tem duas figuras geométricas diferentes, todas baseadas em elementos químicos da natureza, entre outras coisas, e quando a gente vai formar um campo quântico, existem algumas regras. Há duas formas de fazer um campo quântico. O campo quântico ele existe. Para a gente materializar ele, a gente precisa de pontos físicos, ou seja, você pode usar uma etiqueta, você pode usar um durex, você pode usar uma pedra, um cristal, um copo com água, madeira, enfim, qualquer objeto físico para a gente começar a estruturar o campo quântico. Primeiro vai formar uma linha, depois colocar o terceiro ponto e o quarto ponto. Aí a gente forma o campo quântico. Dentro do campo quântico você vai perceber que a sua energia vai alterar, vai mudar. Eu vou te mostrar no vídeo a seguir as mudanças físicas que ocorrem quando você está no campo e quando você está fora do campo. Para a gente formar um campo, primeiro a gente forma a linha quântica. Depois, quando a gente coloca o terceiro ponto, essa linha ela colapsa, ela muda de lugar. Ainda não é o campo. O campo só se forma quando você coloca o quarto ponto. Outra coisa, tem algumas regras básicas. Precisa ser um quadrado ou um retângulo. As medidas têm que estar próximas, iguais, porque senão o campo não é formado. Depois que o campo está formado, o campo só desaparece se um dos pontos for retirado. Então, quando você coloca uma pedra, um cristal, você precisa observar se ele não modificou o lugar. Quando isso acontece, você perde o campo. Outra coisa, quando você tem um ambiente, quando você cria um campo quântico num ambiente coletivo, por exemplo, uma loja, um consultório, um escritório que tem muito trânsito de pessoas, a gente recomenda que você use a chave toda semana, pelo menos, a cada 15 dias, apontando novamente para um dos pontos. Nesta situação específica, você não precisa colocar no primeiro ponto, pode ser qualquer um dos pontos, você vai lá, aponta a chave, fica lá uns segundinhos, um minutinho, enfim, e é o suficiente para o campo manter a sua força. Porque como tem muita rotatividade de pessoas, então as pessoas vão entrando, essa energia vai se modificando, e se você quer uma energia legal, forte, firme, a gente recomenda que você de vez em quando vá lá e coloque a chave novamente. Uma outra coisa, quando você coloca a chave, precisa intencionar? Não, só olhar. Você vai olhar para o lado da coerência, apontando a congruência para o ponto. Então, você vai olhar aqui, né? Só. Pode intencionar? Pode. Ah, eu gostaria de fazer com cristais um campo para a saúde. Ok, você pode intencionar. Então, quando você está olhando para a chave, você está mentalizando que ali está criando um campo de energia favorável à sua saúde, enfim. Observa agora esse vídeo e você vai ver as duas situações. E você vai ver também, você vai ter a oportunidade de observar como o corpo da gente muda estruturalmente. A nossa força muscular muda quando você está dentro do campo e quando você está fora do campo. Isso é muito importante porque se você cria um campo quântico, por exemplo, na sua casa, na sua cama, na sua cozinha, você estrutura tudo que está dentro. Então é importante quando você olhar para a chave, você vai olhar esta figura apontando essa para o ponto. E lembre-se, sempre você vai apontar direto para o ponto. Eu recomendo também você criar um campo quântico numa gaveta, numa caixa, ou seja, algum lugar pequeno, porque você pode criar
uma intenção, você pode escrever algumas coisas e colocar nesse campo, nessa caixa. Então é legal ter uma caixa pequena, onde você já tem um campo quântico estruturado, e aí sim você pode deixar lá para as pessoas que você quer ajudar, você faz uma intenção, escreve e coloca lá no campo quântico. Caso você perca a chave, você também pode fazer a intenção e colocar no campo. O campo está estruturado, ou seja, esse transdutor de energia, ele é capaz de criar um campo mais harmônico que melhore a nossa qualidade de vida. Nosso corpo organiza melhor as nossas células, melhora mais os nossos alimentos, enfim. Ok? Vamos assistir o vídeo. Vou baixar. Ó, fácil. Duas formas para a gente fazer o campo. O campo precisa regra quadrado ou retângulo. Quadrado, as linhas têm que estar na mesma medida. Ou retângulo na mesma medida. Eu vou criar um retângulo aqui. Então, eu vou pôr aqui o primeiro ponto. Aqui. Ok? Então, esse é o primeiro jeito de fazer o campo. Segunda regra, estabelece uma diagonal. Olho para a coerência. Essa figura tem que estar para o ponto físico. Eu só faço isso. Aponto direto a congruência para o físico e olho para coerência. Quanto mais a gente usa, mais ela se conecta com a gente. Então, apontou, criou o campo. Você vai ficar na linha, nessa diagonal. Ok. Achou teu eixo? Tá, eu vou baixar. Eu não baixo. Agora fica fora da linha. Isso aí. Faz o 4, só para vocês verem, tá? Ok? Achou o eixo? Ok. Aqui eu tenho campo? Não, eu não tenho campo. Aqui eu tenho uma linha. Terceira regra, é o primeiro jeito. Então eu estabeleci uma diagonal, apontei a chave da coerência para um ponto. Poderia ter apontado para ele? Poderia. O primeiro ponto é onde eu aponto a chave. A referência sempre vai ser o primeiro ponto. Se eu estou apontando aqui para o primeiro, a regra é terceiro ponto, coração. Para eu fazer o campo, eu venho aqui, coloco terceiro ponto, vai para o meio de novo e faz o 4. Abre. Achou teu eixo? Caiu. O que aconteceu aqui? A linha que estava aqui não está mais. Agora, vem para cá. E faz o 4. E acha o teu eixo. Achou? Eu não consigo baixar. Vem aqui, faz o 4. Vou baixar. Eu não consigo. Agora vem aqui, aonde você estava inicialmente, e faz o 4. E aí ela não se sustenta. Isso chama-se colapso da onda. Vocês acabaram de presenciar um colapso de onda. Eu criei uma linha. Quando eu estabeleço o terceiro ponto, ela colapsa, ela abre, ela expande. Eu tenho campo aqui? Eu tenho as linhas ainda. Eu vou ter o campo quando eu coloco o quarto ponto. Agora, fora do campo, eu vou testar a sua energia. Faz o 4. Ok. Vai para o meio do retângulo. Isso. Pronto. Eu não baixo. Aqui está criado o campo. Quem está aqui está com a energia diferente de quem está aqui. Esse é um jeito. Eu vou ensinar o segundo jeito de fazer o campo. Coloco o primeiro ponto, pego a minha chave, olho para a coerência, aponto a congruência para o ponto, estabeleço uma diagonal. Essa é a regra. Coloco qualquer lado, o terceiro e o quarto. Vocês viram que eu inverti. Volto aqui
e empodero novamente. Desse jeito, eu tenho que empoderar 2 vezes o primeiro ponto. Agora sim, por favor. Faz o 4. Isso. Ok? O campo está criado, certo? Então, assim, funciona igual. Obrigada. Então, tem 2 jeitos de fazer o campo, os 2 estão certos, só observa as regras. Olha para o lado da coerência, aponta a congruência para o ponto, então você olha aqui, 1 minutinho, alguns segundos, quanto tempo você achar que é necessário. Quem acabou de comprar a chave, a gente recomenda que no começo você fique um pouquinho mais ali atento. Depois é muito rápido, você olha a chave e a chave já está conectada com você. A chave é única, intransferível. Se você perder a sua chave, outra pessoa não vai poder usar. Ela se conecta com a nossa energia. O primeiro ponto é o ponto que você estruturar com a chave. Não importa o lado que você colocou. O primeiro ponto é sempre o que você estruturar com a chave. Esse vídeo, como que a gente estrutura o campo e como a nossa energia fica mais estruturada quando você está dentro do campo do que fora. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa informação. Até mais!